Sabe o que falsificar uma nota, alterar um documento ou adulterar a placa de um carro tem em comum? Pois é, todos esses atos mexem com uma coisa fundamental para a nossa vida em sociedade: a confiança. Hoje, a gente vai desvendar os crimes contra a fé pública, um tema que, olha, é figurinha carimbada em qualquer concurso. Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso e o papo de hoje é sobre os crimes contra a fé pública. Vamos direto ao que interessa porque tempo de concurseiro a gente sabe é ouro. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é essa tal de fé pública, depois mergulha nos crimes mais conhecidos, tipo moeda falsa e documentos. Aí a gente vai analisar uma mudança super recente na lei sobre veículos que é importantíssima. E para fechar com chave de ouro, aquele resumo com os pontos que não dá para esquecer na hora da prova. Preparados? Então simbora! Então, vamos começar pelo alicerce, né? Entender o que o direito penal está protegendo aqui é o primeiro passo para gabaritar qualquer questão sobre esse assunto. Pensa o seguinte, fé pública não é algo que a gente pega, que a gente toca. É mais como um acordo coletivo, uma confiança geral. É a certeza de que aquela nota na carteira é dinheiro de verdade, que a sua CNH é válida, que um selo do cartório é autêntico. O Estado protege isso porque sem essa confiança, o comércio, as relações, tudo vira um verdadeiro caos. É a segurança nos símbolos que a gente usa todo dia. Certo. Agora que a gente já pegou a ideia geral, vamos para os exemplos práticos, aqueles que as bancas amam cobrar. E o campeão de audiência é, sem dúvida, o crime de moeda falsa. Vamos analisar uma situação que é a cara da prova. Imagina a Ângela. Ela recebeu uma nota falsa de troco, mas não percebeu. Agiu de boa fé. Mais tarde, quando foi usar a nota para pagar outra coisa, a pessoa recusou. Aí ela percebeu. Só que para não ficar no prejuízo, ela tentou passar a nota para frente. E agora? Qual o crime que a Ângela cometeu? O caso da Ângela mostra direitinho a diferença crucial dentro do artigo 289. No caput, que é a cabeça do artigo, está o crime principal, com a pena bem pesada. Mas a Ângela se encaixa no parágrafo 2º, que a gente chama de forma privilegiada. Por quê? Porque o detalhe é: ela recebeu a nota de boa-fé. Só depois que ela descobriu a falsidade é que tentou passar adiante. E olha a diferença na pena. É muito menor. Esse é o tipo de detalhe que decide questão. Agora, atenção para a pegadinha de mestre. E se a nota falsa for muito mal feita? Sabe, aquela que parece que foi impressa em casa, que qualquer um bate o olho e vê que é falsa? O STJ já tem uma súmula sobre isso. Se a falsificação é grosseira, tão ruim que não consegue enganar uma pessoa comum, então não é crime contra a fé pública. A confiança coletiva não foi nem arranhada. Aí a conduta pode virar estelionato, que é um crime contra o patrimônio, e isso muda tudo, até quem vai julgar o caso. Saindo do dinheiro, vamos para outro campo minado em concursos: os documentos. E aqui tem uma distinção que derruba muito candidato bom, que é a diferença entre falsidade material e falsidade ideológica. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Primeiro, o que é um documento para o direito penal? Cuidado aqui, porque o conceito é bem mais amplo do que parece. Não é só RG, CNH. Pode ser qualquer papel escrito que sirva para provar alguma coisa com relevância jurídica. A lei até diz que cartão de crédito, de débito e até as anotações na carteira de trabalho são equiparados a documento. Fica de olho nisso. E agora, a analogia para nunca mais errar. Pensa assim: a falsidade material mexe na casca do documento. É a parte física, é criar um RG do zero, rasurar uma data, imitar a assinatura de alguém. O problema está na estrutura, na aparência. Já a falsidade ideológica ataca a alma do documento. A casca está perfeita, o papel é verdadeiro, a assinatura é real, mas a informação que está lá dentro é mentira. É a mentira por escrito num documento verdadeiro. Olha o caso do Pablo, funcionário do Tribunal de Justiça. O livro de registros era um documento público, verdadeiro. Ele não riscou nada, não forjou assinatura nenhuma. O que ele fez? Ele omitiu. Ele simplesmente deixou de registrar alguns processos, fazendo parecer que eles não tinham chegado naquela fase. Ou seja, a casca do livro estava intacta, mas a alma, a informação que continha, foi corrompida. Isso é um exemplo clássico de falsidade ideológica por omissão. Agora, pessoal, atenção máxima, hein? Piscou, perdeu. Vamos falar de atualização legislativa quentíssima, daquelas que vão despencar em prova. A Lei 14.562 de 2023 deu uma boa mexida no artigo 311 do Código Penal, que é o que trata da alteração de sinal identificador de veículo. E, olha, as mudanças foram bem grandes. Dá uma olhada nesse comparativo, nesse antes e depois. A lei antiga só falava de veículo automotor.
E sempre tinha aquela briga se reboque entrava ou não. A nova lei veio e, pá, acabou com a dúvida. Agora inclui elétrico, híbrido, reboque, semi-reboque e mais, adicionou o verbo suprimir, que é, por exemplo, arrancar a placa. E, o mais importante, passou a criminalizar também a conduta de quem só conduz o veículo que já está adulterado. Isso muda o cenário completamente. Com essa mudança toda, vem a pergunta de $1 milhão para os concursos. E aí? Dirigir um carro sem placa agora é crime? A resposta, pessoal, não é tão simples quanto parece. Cuidado! O debate jurídico sobre isso está a todo vapor. Basicamente, existem 3 correntes de pensamento. A primeira, mais rigorosa, diz que pode ser até crime duplo. A segunda, que seria crime único, só para quem arrancou a placa. Mas a terceira corrente, que tem ganhado força, defende que isso continua sendo só uma infração administrativa de trânsito, com base no princípio de que o direito penal só deve ser usado em último caso. É essencial conhecer essas 3 visões para se dar bem na prova. E para fechar essa parte, outra situação clássica. E aquela malandragem de botar uma fita isolante na placa para transformar um 3 num 8 e escapar do rodízio? Essa alteração, que é temporária, é fácil de tirar, configura o crime do artigo 311? A resposta é um sonoro sim. Cuidado para não cair nessa. Tanto o STF quanto o STJ já bateram o martelo e disseram é crime sim. Para os tribunais, não importa se a alteração é temporária ou permanente. Se ela teve o poder de enganar, de dificultar a identificação do veículo, já afetou a fé pública. Então, a conduta típica, ponto final. Ufa, vimos bastante coisa, né? Mas agora é a hora de organizar a casa, de fazer aquela revisão final para garantir que o mais importante fique fresco na memória na hora H. Então vamos lá, modo revisão turbo. Moeda falsa, lembre-se sempre da forma privilegiada, com a pena bem mais branda. Documentos, o macete é casca versus alma, material contra ideológica. Veículos, artigo 311 é o assunto do momento. A lei está mais ampla e cheia de novidades. E por fim, a fita adesiva na placa. Parece bobagem, mas é crime e os tribunais superiores já confirmaram. Anotado? E para a gente fechar uma reflexão, a gente fala de fé pública e parece um conceito tão distante, tão jurídico, mas já parou para pensar como a quebra dessa confiança afeta a nossa vida? Se a gente não pudesse mais confiar no dinheiro, nos documentos, na identificação de um carro, seria um caos. Proteger a fé pública, no fim das contas, é proteger a base que permite a gente viver em sociedade. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail é federaisdoensino@gmail.com. Bons estudos e até a próxima!